Se você acha que o L perdeu porque Light foi mais inteligente, você caiu na armadilha de Death Note. L não perdeu porque errou, ele perdeu porque o mundo decidiu que a verdade era inconveniente. Mas se eu te falar que a nossa leitura está errada, e se o maior detetive do mundo não foi derrotado por um caderno e um adolescente megalomaníaco? E se L não perdeu para Kira, ele perdeu para o mundo? Death Note não é apenas um anime sobre um caderno mágico, é um experimento social disfarçado de thriller policial. A premissa é simples. Se fosse possível eliminar o mal do mundo, e se a justiça fosse instantânea, implacável e anônima? Light Yagami, o Kira, responde essa pergunta com um sim retumbante. Ele não se vê como um criminoso, mas como um salvador, e, no início, o mundo parece concordar. As taxas de crime despencam, o medo se instala, mas com ele, uma estranha sensação de segurança. Mas é nesse ponto que a história se separa. É aqui que entra o nosso protagonista, L. L não está interessado em saber se Kira está tornando o mundo um lugar melhor. Ele está interessado em saber quem é Kira. Para o L, a questão não é utilitária, mas fundamental. O argumento que vamos explorar é brutal em sua simplicidade. L foi o último romântico em um mundo que já havia se tornado cínico. Ele foi o único personagem que insistiu em jogar limpo, em um jogo onde as regras foram rasgadas e queimadas. Enquanto Kira criava um sistema onde matar vira justiça, onde o medo vira ordem e onde números viram moral, L continuou preso a uma ideia quase arcaica. A verdade importa mais do que o resultado. E é essa teimosia, essa adesão inabalável à ética, que o torna um anacronismo. L não foi superado em inteligência, ele foi superado em pragmatismo. Ele foi derrotado pela escuridão que já habitava o coração da sociedade. Nos próximos minutos vamos falar em como Kira construiu seu novo mundo, porque a ética de L era sua maior fraqueza, e como a morte do detetive foi, na verdade, a mensagem mais sombria de toda a série. Light Yagami, o Kira, não era apenas um assassino, ele era um arquiteto social. Ele entendeu que para vencer o L, ele precisava primeiro vencer a sociedade, e ele fez isso oferecendo a ela algo que a justiça tradicional nunca conseguiu entregar: paz absoluta. Mas essa paz veio com um preço, e esse preço foi a alma da humanidade. O primeiro pilar do sistema de Kira é a transformação do assassinato em justiça. Pensa bem, o que é a justiça tradicional? É um processo lento, cheio de garantias para o acusado, onde a dúvida beneficia o réu. É um sistema que valoriza o como tanto quanto o que. Kira aniquila isso. Ele é o juiz, o júri e o carrasco. A execução é instantânea. E a prova de culpa é a sua própria convicção. A sociedade, cansada da burocracia e da impunidade, abraça essa eficiência brutal. O que o Light fez foi apelar ao nosso lado mais primitivo, o desejo de retribuição imediata. Ele não estava preocupado com a reabilitação, com a causa do crime ou com a humanidade. Ele estava preocupado apenas com a utilidade de sua ação. Se matar um criminoso impede que ele cometa mais crime, então matar é para o bem maior, um ato de justiça. É a vitória do utilitarismo mais frio sobre a ética deontológica. O resultado final, um mundo sem crimes, justifica o método mais hediondo e o mundo, em sua maioria, assinou esse contrato de sangue. E é aqui que muita gente percebe, talvez tarde demais, que se o mundo sem crimes não é um mundo justo, é só um mundo silencioso. O segundo e o terceiro pilares andam de mão dadas. Kira transforma o medo em ordem. A paz que ele impõe não é uma paz baseada na virtude, mas no terror. É a paz de um cemitério. As pessoas não param de cometer crimes porque se tornaram boas. Elas param porque sabem que a morte está a um nome de distância. A vigilância de Kira é total, onipresente e invisível. E como a sociedade justifica aceitar essa tirania? Pelos números. A queda nas taxas de crime se torna a prova de que Kira está certo. O resultado é palpável. O mundo prefere a segurança estatística à liberdade ética. O debate ético é silenciado por um gráfico de barras. Como você pode ser contra Kira
Se o crime caiu 70%, a estatística se torna a nova Bíblia, e a moralidade é reduzida a uma planilha. Neste novo mundo, a verdade de Ellie, a de que Kira é um assassino e que o processo é fundamental, se torna irrelevante. É um detalhe incômodo, é a voz de um purista que se recusa a aceitar o progresso, mesmo que esse progresso seja banhado em sangue. Kira não precisou ser mais inteligente, ele precisou ser mais adaptado ao cinismo da época. Ele soube ler o desejo oculto da humanidade, por uma solução fácil e rápida, e a entregou. Se o Kira era o arquiteto do mundo novo, Ellie era o fantasma do velho. Ele era a personificação de um ideal que estava sendo rapidamente esquecido, a crença inabalável na primazia da verdade. Ellie não estava apenas caçando um criminoso, ele estava defendendo um conceito filosófico. Para ele, a verdade não era um meio para um fim, era o próprio fim. O gênio de Ellie vinha de sua solidão. Ele se isolava do mundo para enxergar melhor, para eliminar o ruído emocional e focar apenas na lógica fria. Mas essa solidão, que era a sua maior força, se tornou sua maior fraqueza social. Ao se isolar, Ellie perdeu o pulso da sociedade. Ele não viu a velocidade com que o mundo estava se rendendo a Kira. Ele estava tão focado em provar a verdade lógica que negligenciou a verdade sociológica, que o mundo não se importava mais. Ele desconfiava de todos, inclusive de si mesmo, mas essa desconfiança era puramente analítica. Ele não desconfiou do desejo humano por um salvador, por mais sombrio que fosse. Ele estava jogando xadrez contra um adversário, mas o tabuleiro estava sendo virado pela plateia. A ética de Ellie era inegociável. Ele não usou o Death Note, mesmo que isso resolvesse o problema em um segundo. Ele não torturou, não matou, não trapaceou. Ele jogou com as regras do sistema que Kira estava destruindo. Ele queria a confissão, a prova material, a vitória da lógica sobre o caos. Ele queria que a justiça fosse feita dentro da lei, para que a vitória não fosse apenas dele, mas do próprio conceito de lei. Kira, por outro lado, estava jogando pôquer, com cartas marcadas, com um revólver na mesa e com a plateia torcendo por ele. Ele não queria provar nada, ele queria vencer. E quem joga sem limites, quem está disposto a sacrificar tudo, sempre tem uma vantagem tática sobre quem se impõe limites morais. Ellie não podia descer ao nível de Kira, pois se o fizesse, ele não estaria apenas perdendo a batalha, estaria perdendo a guerra pelo que ele representa. Ellie sabia que provavelmente perderia, mesmo assim continuou, não porque achava que ia vencer, mas porque alguém precisava se recusar a aceitar aquele mundo. O verdadeiro conflito de Ellie não era contra Light, mas contra a sua própria natureza em um mundo que o rejeitava. Ele era a personificação da razão em um mundo que estava abraçando a emoção. Ele era a lei em um mundo que ansiava pelo Messias. Sua obsessão pela verdade era o seu código de honra, mas também o seu calcanhar de Aquiles. Ele não podia aceitar a vitória de Kira, porque a vitória de Kira significava a morte da verdade. Ele aceitou ser odiado, desde que estivesse certo. Mas o que acontece quando está certo não é mais o suficiente. O que acontece quando a maioria prefere a mentira confortável à verdade inconveniente. A morte de Ellie no episódio 25 é o ponto de virada mais doloroso e, ironicamente, o mais lógico de toda a narrativa. Não é um erro de roteiro, não é um deslize de inteligência. É uma mensagem. Ellie morre no momento exato em que a balança da sociedade pende irrevogavelmente para o lado de Kira. Ellie não morre porque erra um cálculo, ele morre porque o mundo não quer mais alguém como ele. Ele é eliminado no momento em que a sociedade já aceitou Kira. O medo se transformou em culto. As pessoas estão cansadas da ineficiência da justiça tradicional. Elas trocam a liberdade pela segurança, a verdade pela paz. A polícia está exausta e dividida. A equipe de investigação, o último reduto da lei, está desmoralizada. Alguns agentes, secretamente, torcem pelo assassino. A fé no sistema ruiu. O mundo prefere segurança à verdade. O medo de Kira se torna mais confortável do que a incerteza de um mundo sem ele. O cinismo venceu a esperança. A morte de Ellie é o sacrifício do último idealista. Ele é o Marte da verdade e um mundo que decidiu que a verdade era muito cara. Kira não precisou ser mais inteligente, ele só precisou ser mais adaptado ao cinismo da época. Ele soube usar a emoção, o medo e o desejo por soluções fáceis para vencer a lógica pura. E essa é a tragédia de Ellie.
e talvez a mensagem mais profunda de Death Note, para nós, no mundo real. L, o gênio da lógica, foi derrotado pela emoção e pelo pragmatismo de uma sociedade disposta a sacrificar a alma por um pouco de paz. Quantas vezes em nosso próprio mundo vemos a verdade ser sacrificada em nome de um resultado mais conveniente? Quantas vezes a complexidade é trocada por uma solução simples e brutal? Quantas vezes o processo é ignorado em nome da eficiência? A história de L é um aviso. Ele não perdeu para Kira, ele perdeu para a escuridão que já habitava o coração do mundo, e que em um momento de crise escolheu o caminho mais fácil e mais sombrio. Mas isso foi o que eu vi na minha tela, e você o que viu na sua. Se tivesse naquele mundo, você teria defendido L e a verdade, ou teria aceitado a ordem de Kira? Deixe a sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa análise, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais discussões sobre a filosofia por trás dos seus animes favoritos. Talvez a pergunta não seja se L teria vencido Kira, mas se o nosso mundo ainda aceitaria alguém como L.